Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Muito bom estar aqui reunido com vocês nessa manhã. Obrigado pelo convite. Que Deus possa abençoar grandemente, continuar abençoando a igreja aqui do Jaraguá. Eu nunca tinha vindo aqui, né, pastor? Já estava devendo já. Que Deus possa nos promover outros encontros para cultuarmos ao Senhor. Amém? É o mês de missões e nós estamos muito felizes, não só por esse mês, mas pelo que o Senhor tem feito a cada ano, né, em missões, e a cada ano enviando mais missionários. Nós ficamos muito felizes que a região sudeste, a igreja do Rio de Janeiro, esse ano enviou a missionária Michele Rocha para Angola, né? Então nós estávamos aí, o nosso maior número de missionários enviados era do Nordeste. E aí nós falamos, Senhor, desperta a região sudeste para isso. E aí Deus já começou o seu mover. Missionária Michele já está lá na Angola, fazendo um lindo trabalho junto com a Aquilane e com a Glória. Ali na formação, elas levaram, a pastora Aquilane é uma missionária também, ela da Paraíba. Então ela pegou o CEID, o Seminário de Formação de Pastores e Obreiros da Igreja de Deus, e levou lá para Angola. Ela precisava de mais pessoas para ajudar elas. Lá, os pastores, os homens de Deus que lá estavam, eles não tinham uma formação pastoral aceita pelo nosso ministério. E elas chegaram lá e agora estão formando esses homens de Deus. Então nós temos 3 missionárias agora na Angola, Quilane, Glória e Michele. Também assim como em Moçambique, que nós temos a missionária Célia, Cibene e a Clara, que ele desenvolvem um trabalho com crianças. Então, assim, a obra missionária tem crescido. Nós louvamos a Deus porque Deus dá uma identidade específica para cada uma delas. Então, para Angola, o Senhor falou da formação de obreiros, de pastores. Ali em Moçambique, elas estão trabalhando com as crianças, com as mulheres naquele lugar. Nós temos ali na Guatemala a família Mariano, né? Que é um casal, juntamente com as suas 2 filhas, que ali também estão propagando o Evangelho. E hoje, na nossa igreja, que são os missionários Cuidado pelo Brasil, o maior número de missionários está na Europa. Nós temos missionários em Portugal, Inglaterra, Itália, Espanha e Irlanda, né? Não tem limites para que o Senhor vai fazer, não tem limites para onde Ele vai alcançar. E nós temos a missionária Rafaela Rodrigues. A missionária Rafaela Rodrigues está no sudeste da Ásia. Nós não divulgamos o nome do país onde ela está, por ser um país de perseguição ao Evangelho. Então, de fato, quando nós enviamos algum vídeo ou falamos alguma coisa sobre a missionária Rafaela, nós não divulgamos onde ela está, porque o governo daquele país não admite ou não aceita a pregação do Evangelho. Então ela pode ser presa ou levada para um campo de trabalho escravo. E ela pede as nossas orações, então depois nós vamos interceder também pelos nossos missionários. Eu sempre lembro no momento de falar sobre o Missões E10 e de nós entregarmos a nossa oferta, em várias palavras, mas uma o Senhor traz ao meu coração, do bom samaritano. Porque a palavra do Senhor diz que passaram pessoas por aquele homem que estava ali caído, derrubado, que tinha apanhado, e nenhum deles sentiu um mover de amor, que é o tema de missões esse mês, movidos pelo amor. Não há missões sem amor, nem amor sem atitude. E aquele homem, aquele samaritano, ele teve uma atitude de amor. E a palavra do Senhor fala que ele passou, pegou aquele homem e levou até um estabelecimento. Ele levou aquele homem até um lugar para que aquele homem fosse cuidado, as feridas dele fossem saradas. E ele disse assim: olha, eu não vou poder ficar aqui porque eu estou viajando, eu estou só de passagem, mas eu vou entregar um dinheiro aqui para que vocês cuidem deles. E eu aprendi com essa palavra na pregação de um pastor, e ele dizia assim: nós somos os bons samaritanos.
nós pegamos as pessoas feridas, destruídas, levamos até a igreja, e muitas vezes não somos nós que seremos usados para curar aquela pessoa, mas nós podemos contribuir para que as igrejas continuem com as portas abertas, para que elas cuidem e tratem a ferida de muitas pessoas. Então oferte como bom samaritano. E ele falou assim: olha, eu vou deixar ele aqui, e quando eu voltar, se por um acaso faltar alguma coisa, eu pago mais um pouco. Então, nas nossas vidas é assim, tem obras que Deus ele não vai permitir que nós façamos, porque Ele deixou a outros para fazerem. Nós não estaremos em alguns países, nós não estaremos em alguns bairros, mas nós podemos ofertar, nós podemos investir para que outros cuidem da alma daqueles que estão deslacerados, né, daqueles que foram destruídos. E assim o Senhor tem abençoado. E falar do amor de Deus e falar do mover de Deus, eu falava: Senhor, é tanta palavra de amor, não é? Porque o próprio Deus e a própria palavra de Deus só fala de amor. Não tem outra saída. O Senhor nos ama. A Bíblia diz que Ele nos escolheu mesmo no ventre da nossa mãe. E Ele escolheu toda a humanidade. E se tem um milagre, se tem uma promessa que Deus quer que a gente viva, é que nós aceitemos e que nós, de fato, validemos que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, que Jesus Cristo morreu para nos salvar, e que o propósito e a promessa que Deus tem para cada um de nós é de vida eterna, de uma vida abundante. Nós passamos por tribulações, nós passamos por momentos difíceis, sim, mas o final de andar com Deus, o final do caminho com Deus, é uma vida plena, é uma vida de alegria, é uma vida de paz, é uma vida de satisfação. E nós vivemos isso a cada dia, porque Lamentações 3 fala assim: olha, de fato, cada dia, a cada manhã, a cada novo amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Então nós não temos mais motivos de estarmos somente olhando ou focados no que está acontecendo, senão naquilo que está por vir. E o que está por vir é uma vida de paz, de alegria, de amor, de tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer para nós. Eu meditava na palavra do Senhor e eu falei: Senhor, lá está a tua igreja, Pai, e lá estão os teus filhos. O que o Senhor quer falar conosco nessa manhã? E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 7. Glória a Deus. Apocalipse 3, a partir do versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e que reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então eu meditava na palavra do Senhor e eu falei: Senhor, fala conosco nessa manhã. E o Senhor me trouxe a essa palavra, a essa mensagem. Eu confesso que em uma outra oportunidade na IDB Perus eu a ministrei, mas não da forma com que o Senhor se revela a nós nessa manhã. Filadélfia era o nome de uma cidade, o amor, que falava do amor de dois irmãos.
Então, o nome Filadélfia significa amor fraternal, amor entre dois irmãos. Então, o próprio nome da cidade já é amor, já fala de amor. E fala de uma cidade, Filadélfia era uma cidade que hoje ocupa uma região da Turquia, uma região turca, e era uma região que era cheia de vulcões e até de um certo modo, em 17 depois de Cristo, eles foram atacados por um furacão lá e que destruiu um terremoto que destruiu toda a cidade. E a sexta carta que Deus escreveu foi a carta a Filadélfia. E se tratando de amor entre dois irmãos, foi uma das cartas que o próprio Deus não teve nada que desabonar ou nada que repreender. Pelo contrário, foi uma igreja que recebeu elogios da parte de Deus. Porque eles tinham tanto amor por Deus, pela obra do Senhor, por aquilo que eles faziam, que o texto e o contexto bíblico dessa história diz assim que o amor que eles tinham trazia forças no momento de fraqueza. E muitas vezes nós podemos olhar as mamães e citar como exemplo as mamães que no momento em que elas estão tão cansadas, tão debilitadas pela correria e pelo que o bebê, a criança precisa, mesmo assim elas encontram forças para continuar fazendo o que a criança necessita, para continuar amamentando, para alimentar, para brincar, para esperar dormir, não é assim? E isso se revela exatamente sobre essa igreja de Filadélfia. No momento em que ela se sentia mais fraca, onde ela se sentia menos capaz, era um momento onde que ela encontrava mais força para amar. E fala que essa cidade, ela tinha as portas abertas, porque era uma cidade naquela época próspera ali, onde se passavam muitas pessoas, e por conta do amor, alguns estudiosos dizem que Deus abriu um canal de evangelização sobre aquele lugar, devido ao amor que eles tinham. Então, a palavra do Senhor fala que Deus pediu para que escrevesse aquela igreja. E aí no versículo 7 fala assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva essas palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. A palavra no sentido aqui do anjo da igreja se fala daquele que seria o mensageiro, e trazendo para as nossas épocas o próprio pastor, aquele que cuidava da igreja, aquele que transmitia a palavra do Senhor para o povo daquela época. E ele fala assim: escreva para ele vai transmitir essa palavra ao meu povo. Então se trata dos próprios pastores, e trazer a mensagem de Deus, daquilo que o Senhor fala conosco, é algo sobrenatural. Porque nós, através do Espírito Santo de Deus, vamos até uma área ou um lugar onde muitas vezes está fechado, onde muitas vezes com uma simples palavra a gente não consegue entrar, mas a palavra de Deus penetra, a palavra de Deus vai. Então quando nós falamos do amor de Deus, ou quando nós falamos algo da Bíblia, ou quando nós contamos o nosso testemunho, o próprio Espírito Santo se encarrega de fazer aquilo que está no coração de Deus. Então são palavras de Deus, através da nossa vida, através dos nossos lábios, que vão atingir o lugar e a pessoa que Deus quer, para fazer aquilo que o Senhor quer. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre o que apraz no coração de Deus. Então não é em vão. Quando nós falamos, quando nós pregamos, a palavra de Deus cumpre aquilo que está no coração dele. E fala assim: essas palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. E estudando esse trecho desse versículo, fala sobre algo de autoridade. Quem tem a chave tem autoridade. É como na nossa casa. Nós não entregamos a chave da nossa casa para qualquer pessoa. A chave da sua casa é da sua casa. Você tem a chave. Por quê? Você abre a porta na hora que você quer. Você sai e entra por ela na hora que você quer. Você deixa entrar na sua casa quem você quiser. É símbolo de autoridade. Quem governa é você.
E o Senhor fez com que eu meditasse nessa palavra que muitas vezes, em algumas áreas das nossas vidas, em algumas situações, nós temos entregado chaves para as pessoas ou para quem não merece a chave da autoridade da nossa casa. Todo o poder, toda a autoridade está no nome de Jesus. É Deus que faz todas as coisas. É Ele que opera. Mas às vezes nós estamos entregando chaves ou autoridade para as pessoas que não devem entrar em algumas áreas da nossa vida. A Bíblia, ela tem a resposta para tudo. Não é nós que falamos, é a Bíblia que fala. Às vezes nós cremos em algumas coisas. Já viu quando nós repetimos assim? Deus me livre. Obrigado, Deus me guardou. Nós usamos muito esse termo, se Deus quiser. Irmãos, é Bíblia, está na Bíblia. Quando nós repetimos essas frases, não é uma frase feita. É o que está na palavra de Deus. E se nós cremos, falando essas palavras, que Deus, se Deus quiser, nós faremos. Deus que me livrou, graças a Deus, porque são palavras que nós usamos todos os dias. Se imaginem a autoridade que tem isso na nossa vida, de nós entregarmos isso, essa chave e essa autoridade na mão de Deus. Ó, se Deus quiser, eu vou prosperar sim. Se Deus quiser, eu vou alcançar sim. Se Deus quiser, a minha vida vai mudar sim. Graças a Deus a minha vida mudou. Graças a Deus eu estou vendo as coisas acontecer. Mas o que nós fazemos? Nós entregamos essa chave, essa autoridade na mão de pessoas que às vezes vão falar assim: ih, você não vai conseguir isso nada. Você? Imagina, esquece. Isso daí não é para você não. E aí o que acontece com a gente? Nós desanimamos. Ah, olha, fulano, você viu? Fulano conquistou, fulano conseguiu, mas sei não, hein? Por que sei não? Deus é capaz de fazer, irmãos. Deus pode fazer, Deus pode mudar, mas a autoridade de mexer, de mudar, de entrar na nossa vida tem que estar na mão dele. Então não é qualquer pessoa que tem a chave da nossa casa. Então não é qualquer pessoa que pode ter a chave dos seus sentimentos. Não é qualquer pessoa que pode ter a chave das suas emoções. Não é qualquer pessoa que pode falar o que quiser para você e você aceitar e fazer dessa palavra uma verdade ao ponto de você se sentir derrotado, ao ponto de você achar que não vai dar certo, ao ponto de você achar que Deus não olha para você, só olha para o outro. Deus olha para você. Deus está olhando para você, mas Ele quer que você entregue a sua vida. Ele quer que você entregue essa área da sua vida, onde você acha que está sendo derrotado, onde você acha que não tem saída, para Ele governar, para Ele cuidar, para Ele tomar conta. O que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. E nós usamos essa palavra, não usamos no nosso dia a dia? Olha, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre, irmãos. Autoridade, Senhor, estou mais querendo viver. Abre tudo que o Senhor tem que abrir, mas fecha também o que o Senhor tem que fechar. Por que nós falamos e nós não validamos isso na nossa vida como uma verdade de Deus? A palavra do Senhor fala sobre a porta da arca de Noé, irmãos. E nós estamos vivendo um momento de construções de arcas espirituais na nossa vida. Não estava um tempo todo bagunçado lá na época de Noé? Estava tudo detonado e Deus falou assim: Noé, estou olhando que o povo está tudo bagunçado, está tudo desvirtuado, eles estão fazendo o que eles querem, Noé. Vai lá e fala para eles: Noé, vou construir uma arca e vocês têm que entrar. Todo mundo fez o quê? Riu de Noé. E quantas vezes eles riem dessa arca que o Senhor tem construído aqui? E quantas vezes olham e falam: quer igrejinha? Mas aqui tem uma palavra de Deus para um Noé falando: continua construindo a minha arca, porque tem salvação. Não olhe, não menospreze aquilo que o Senhor tem mandado fazer. Está difícil? Continua construindo. Deus mandou, continua fazendo. Sabe por quê? Porque às vezes nós olhamos e nós achamos que aquilo que o Senhor pede para a gente fazer é para nós mesmos. E nem tudo que Deus pede para nós fazer é por nossa causa. É por causa do amor que Ele tem pelas vidas. É por causa do amor que Ele tem pelas almas. Quantas vezes nós questionamos a Deus, e até mesmo eu questiono a Deus e falo: Senhor, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso?
E Deus me fez olhar, irmãos, de uma forma diferente. Deus falou assim: Lilian, não é por sua causa, não é para você, é por causa deles. É porque eles estão olhando, é porque eles precisam ser salvos. Eu estava num trabalho, e aí eu conto o testemunho. Eu estava num trabalho, trabalhando das 2 às 10, de segunda a sábado, e eu estava tão chateada porque eu gosto de participar dos cultos. Eu acredito que a minha fé fica mais firme, que eu fico mais firme cada culto que eu vou. Então, se eu souber que a igreja está aberta e eu não estou lá, eu fico muito triste. Eu falava: Senhor, das 2 às 10, ó Pai, de segunda a sábado, não dá, Senhor. Não dá, Jesus, mas eu preciso do trabalho, porque eu tenho alguns meus compromissos. Irmãos, eu chorei durante 6 meses. Falei: Senhor, não dá. Das 2 às 10, o trabalho é bom, o dinheiro é bom. E eu falei assim: Senhor, abre as portas. E eu não entendi o porquê. E eu ligava para a pastora quarta-feira, 8 horas da noite, que eu sabia que o culto ia começar. Pastor, eu estou aqui, a igreja está aberta, pastora. Por que está acontecendo isso? Deus não fala nada. E a pastora falou: Lilian, calma, Deus vai se mover. E aí o próprio Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido, falou assim: você não queria, eu dei exatamente o que você pediu. Foi o salário que eu pedi, da forma que eu pedi. Deus só falou assim: agora escolha entre fazer a minha vontade ou ficar com o que eu te dei. E eu falei: Jesus, eu escolho fazer a tua vontade, Deus. Mas me ensina, me ajuda. O que é a tua vontade para esse tempo, irmãos? Porque durante todo o tempo a gente tem que fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus agora? O que Deus quer que a gente faça agora? E eu falei assim: Senhor, eu entendo em fazer a tua vontade, mas qual é a tua vontade que eu devo fazer agora? E o Senhor começou a mover pela nossa intimidade com Deus, pelo nosso testemunho, a vida que a gente leva, pelas coisas que a gente vai fazendo certo. E aí as pessoas começaram a se aproximar e falavam assim: olha, você é diferente, vem cá e ora por mim. O outro falou assim: você tem uma palavra de Deus para falar hoje pra gente? E essas empresas grandes assim, elas nos limitam a algumas coisas. E eu falava: Senhor, me ajuda a entrar, porque Deus abriu a porta. E eu falei assim: agora o Senhor está com a porta aberta, nós temos que entrar. E eu dizia: Senhor, o que o Senhor quer? Me ensina, Deus, porque eu não estou sabendo qual que é a tua vontade para esse momento. Até que um pastor me mandou uma mensagem e ele falou assim: Lilian, você acredita em Deus? Eu falei: acredito. Você acredita na palavra de Deus? Eu falei: eu acredito. Aí ele falou assim: você lembra o que aconteceu com Daniel? Eu falava assim: sei. Daniel não foi jogado nas covas dos leões? Eu falei: foi. E ele falou assim: Daniel sabia quem era Deus? E eu disse: Daniel sabia quem era Deus. Ele falou: amém. Ele falou assim: não teve os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael? Sim. Eles sabiam quem era Deus? Sabia, porque eles não se curvaram diante do rei. Eles falaram assim: ok. Aí ele falou assim: Lilian, Paulo e Silas sabia quem era Deus? Eu falei: sabia. Quando eles estavam na cadeia, o que Paulo e Silas fez? Eles louvavam a Deus. Por quê? Porque eles sabiam quem era Deus. Paulo foi preso. Paulo sabia quem era Deus? Eu falei: sabia quem era Deus. Ele falou assim: amém. Lilian, presta atenção. E eu dizia: fala. Ele falou assim: Lilian, quem não sabia quem era Deus quando eles estavam presos? Quando eles estavam tormentados pelo que o inimigo achou que estava tirando deles, mas na verdade eles estavam ganhando. Era o povo que estava olhando para eles. O povo que estava olhando para eles, os reis daquela época, precisavam saber quem era o Deus de Daniel, quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quem era o Deus de Paulo. Ele falou assim: olha, na época de Daniel, o que aconteceu? O rei chegou e falou assim: a partir de hoje eu faço um novo decreto, que todos vão adorar ao Deus de Daniel, que todos vão adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era por causa de Daniel que sabia quem era Deus, aquela prisão?
Era por conta de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquela fornalha? Não, era por conta de quem estava olhando, porque eles precisavam saber quem era o Deus deles. O carcereiro não sabia quem era o Deus de Paulo. Eles precisavam enxergar que o Deus de Paulo tinha o poder de livrar da prisão, mas tinha o poder de salvar a alma deles. E aí o carcereiro e toda a família dele foi salvos. Então, quando eu falava assim, meu Deus, mas entendi, pastor, glória a Deus, ele falou assim, você está nesse emprego, nesse horário, porque tem pessoas que precisam saber quem é o seu Deus. Continua falando do amor dele e deixa Deus se mover através dessa que você acha que é uma prisão. Irmãos, eu nunca preguei tanto na minha vida como durante todo esse período. E sabe qual que é o testemunho? As pessoas diziam, estou voltando para a igreja, eu estou conseguindo caminhar, olha, na minha vida está dando tudo certo, as coisas estão acontecendo, eu acredito, agora eu sinto o perdão de Deus e eu consigo entender que Jesus morreu na cruz por mim. Então tem situações que nós passamos, tem condições momentâneas que nós estamos, que não é para que nós saibamos quem é Deus, porque nós já sabemos, mas é que as pessoas possam olhar para nós e falar, olha o Deus que ele serve, olha o que ele faz e olha o que ele pode fazer. Então, na época de Noé foi a mesma coisa, todo mundo olhou e falou, ih, Noé tá doidão. Para que o negócio construir uma arca? Eles continuaram fazendo tudo aquilo que eles queriam e imaginavam. Só que eles não sabiam que quem ia fechar a porta da arca era o próprio Deus. E aí eles não poderiam entrar mais. E muitos ainda olham para as nossas igrejas, olham para as nossas vidas como o templo do Senhor e falam, vai dar em nada. Mal sabem eles que nós estamos construindo uma arca. E quem está com a mão para fechar essa porta é o Senhor. E quando Ele coloca a mão é para salvação, é para restauração e é para transformação que Ele pode fazer nas nossas vidas. Ainda no versículo 3 no capítulo 3 de Apocalipse fala assim, conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A palavra do Senhor diz nesse versículo que o próprio Deus falava assim, ei, Filadélfia, eu conheço a tua obra, eu sei o que você faz. Irmãos, se a palavra do Senhor diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, quanto mais o que a gente faz Ele não há de conhecer, não é verdade? E quantas vezes nós nos achamos impotentes, fracos, diante da situação, achando que nós somos tão incapazes que não damos conta, ou achamos que o que a gente faz não tem valor nenhum. Não é a quantidade do que nós fazemos, mas é da forma que nós fazemos, da entrega do nosso coração. Deus nos conhece e Ele fala assim, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aqui a palavra do Senhor se revela a nós como Jesus, a própria porta. Em João capítulo 10, do versículo 9 ao 11 fala assim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então essa é a porta do céu. Nós podemos olhar portas no sentido materiais, físicos, de bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida, mas aqui em João 10 fala do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus se revelando como a porta, que nós podemos entrar por Ele e que nele nós encontraremos tudo aquilo que nós precisamos. Sei que tem pouca força, irmãos. Quantas vezes nós achamos assim, eu, para ser líder regional, não tenho força para isso não, Deus. Eu acho que não é minha cara. Levanta o fulano, levanta a fulana, eles são melhores do que eu. Eu nem carro tenho. Como que eu vou fazer para ir para tanto lugar? Daí, irmãos, Deus vai dar um carro. E aí eu falo assim, tá bom, Senhor, mas eu nem dirijo bem. Como que eu vou fazer para ir para tantos lugares? E nós começamos a
dar desculpas, porque nós achamos que nós somos limitados e de fato somos. Mas quando nós reconhecemos a nossa limitação, nós não usaremos a nossa própria força. Nós contaremos totalmente com a força de Deus nas nossas vidas. Tem o versículo em 2 Coríntios 12:10 que fala assim: por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aí pega o resto do versículo, fala assim: pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele falava assim: olha, eu estou feliz por estar passando por tudo isso. Eu estou feliz por me sentir fraco, sabe por quê? Porque eu entendo que é na minha fraqueza que Deus me dá força. Eu entendo que quando eu estou fraco, eu vou buscar Deus e é nele que vai vir a minha força. É nele que eu vou conseguir fazer aquilo que eu quero. Então, o Senhor, irmãos, nele está a nossa força. Na alegria que Ele tem pelas nossas vidas, naquilo que nós fazemos por Ele, é nisso que está a nossa força. Ezequias, lá em 2 Crônicas 29, fala a história de Ezequias. Um rei mandou ameaçar ele. Falou assim: ó, quem vocês acham que vocês são? Vocês acham que vocês têm poder contra mim? Vocês acham que vocês podem alguma coisa? Quem é o Deus de vocês para fazer alguma coisa? Quem vocês acham que é esse Deus que pode fazer alguma coisa para ajudar vocês? Nem vocês e nem o Deus de vocês pode livrar vocês da minha mão. O rei de Senaqueribe falou isso para o povo de Deus. Aí lá vai o profeta Isaías, irmãos. E olha só o que o profeta Isaías falou. Ei, parou. Falou para Ezequias: ó, Deus ouviu a sua oração, Ezequias. Porque Ezequias falou: meu Deus, escuta o que o inimigo está dizendo contra mim. Olha o que o inimigo está falando. E o próprio Deus se levanta para dizer assim: olha, não é contra vocês que eles estão falando. O inimigo está falando contra mim, contra o próprio Deus. Ó, eu vou te dizer uma palavra. E falou para Ezequias: escuta só. Ele falou assim: com eles está o braço da carne, mas conosco está o braço forte do Senhor, e Ele vai nos livrar da mão do inimigo. E ainda Deus deu um detalhe e falou assim: ó, nenhuma flecha, e aí recebe como uma palavra profética, nenhuma flecha vai chegar à tua tenda, nenhum mal vai chegar até ti. O inimigo vai vir por um caminho, e pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltará, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus faz essas coisas, irmãos. Quando nós descansamos e entendemos que não é na nossa força, que não é da gente, da maneira que nós imaginamos, mas é na força dele, é naquilo que ele pode fazer. Ezequias estava apavorado, irmãos, porque falou que Senaqueribe, ele tinha um grande poder bélico, um grande poder de guerra. E Ezequias chegou diante de Deus e falou: Senhor, olha o que ele está dizendo, olha o que o inimigo está dizendo, irmãos. Deus se levanta para dizer: fica quieto, não fale nada, porque o que o inimigo está dizendo não é contra você, é contra mim. Você sabe quem é Deus? Se segura em Deus. Deus vai te dar força, Deus vai estar contigo. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o braço forte do Senhor, e é com o Senhor que nós venceremos. A Bíblia fala assim que mesmo eles se sentindo com pouca força, e tem alguns momentos que nós nos sentimos tão pequenos, não é? Em poucos números, em poucas quantidades. Aí Deus fala assim: não se preocupe, porque mesmo vocês se sentindo tão pequeno, em pequenas quantidades, vocês guardaram a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, vale mais estarmos em poucos e guardar a palavra do Senhor e não negar o nome dele, do que muitas vezes estarmos lotados, cheios e nada acontecer. Nós queremos que a salvação de Deus alcance todas as famílias. Nós queremos que a salvação de Deus, e que cada vez que nós emitirmos ou pregarmos a palavra do Senhor, corações sejam transformadas, vidas sejam impactadas. Esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração, e o Senhor faz essas coisas. Mas às vezes nós sentimos fracos, pequenos, e o Senhor fala assim: não se preocupa por vocês estarem assim, porque vocês ainda assim guardam a minha palavra e não negam o meu nome.
E aí Provérbios 7 fala assim: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre aos seus dedos e escreva na tábua do seu coração. Não tem saída, irmãos, para nós. A cada caminho que nós trilhamos, foi o que foi lido aqui nessa manhã. Ei, Josué, seja forte, corajoso. Não se assuste, não se espante. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Essa é a certeza que nós temos, irmãos. E aí ele fala assim: farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Irmãos, muitas vezes, e aí eu falo de uma conotação do nosso trabalho corriqueiro, né, do cotidiano, a gente quer ser reconhecido, né? A gente quer ter um reconhecimento, a gente quer ter um agradecimento. E aí esse versículo fala assim, versículo 9 fala que farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Irmãos, é legal a gente ser reconhecido, né? Pô, a irmã é legal, olha, a irmã é líder de missões, que bênção, glória a Deus, nós ficamos felizes por ser reconhecido. Agora, irmãos, ser reconhecido, eu falava assim: nossa, como Deus ama aquela irmã. Não tem preço. É diferente, irmãos. E aí a palavra, esse versículo fala assim: ó, eles vão prostrar os pés de vocês, eles vão reconhecer, só que eles vão reconhecer que eu amo vocês, irmãos. É tipo aquela coisa assim de irmãos: ai, eu acho que a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Ai, eu sou filha do meio, né? Então eu tinha esses negócios assim, eu falava assim: não, a minha mãe e meu pai só escutam a irmã mais velha, porque ela tem razão, porque tudo é ela, porque ela que toma conta, tem que ser do jeito dela, porque ela é a irmã mais velha. Aí depois eu olhava pro irmão mais novo e falava assim: ai, porque ele é o caçula, porque tudo é ele, tem que dar tudo pra ele, tem que fazer a vontade dele, e eu tô no meio, eu tenho que obedecer o mais velho e fazer tudo pro mais novo. Irmãos, que frustração. Agora você imagina eu chegando assim e falava assim: mas Deus me ama. Eles têm razão, na razão deles, irmãos. É legal ser reconhecido? Bom, top ser reconhecido. Eleva a nossa autoestima, o nosso ego. Mas quando as pessoas olham para nós e falam assim: Deus ama a vida dela, irmãos, é isso que o Senhor fala assim: olha, eu vou fazer que eles sejam reconhecidos, mas porque eu os amei. Não é reconhecido pelo que a gente fez, não é reconhecido pelo que a gente faz, não é reconhecido por todo o trabalho, é reconhecido pelo amor de Deus. Eu amo. Quando as pessoas olharem para você, por mais que você se sinta pequeno, você pode ter certeza que elas estão olhando e falando: Deus ama, Deus ama, Deus ama aquela vida, Deus ama aquela pessoa, Deus ama a pastora Décio, Deus ama a pastora Núbia, Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus ama. Deus ama ser reconhecido pelo amor de Deus, não pelas coisas que nós fazemos, mas porque Ele nos ama, porque Ele nos quer. E aí ele fala assim: visto que guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Visto que guardou a minha palavra, ou que manteve a minha palavra com paciência. E aí tem lá, Salmos 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, é paciência. Às vezes nós, Senhor mandou eu construir a arca e vamos construir, tá tudo dando bom. Senhor, vai chover quando? Quando que vai acontecer, Deus? Porque o Senhor falou para mim construir, tá aqui, tá pronta a arca. Cadê as pessoas? Não vai vir. Mas não é Ele sobre guardar a palavra do Senhor com paciência, até que se cumprisse aquilo que o Senhor fala. Romanos 5, 1 ao 9 fala assim: tenho sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça,
na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só por isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, ainda quando éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Somos salvos, irmãos, é por fé. E quando nós cremos no amor de Deus pelas nossas vidas, a palavra do Senhor fala que Ele nos derrama amor. O amor de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por nós. E aí, para nós encerrarmos, ele fala, Apocalipse 3:11, venham em breve, ou em algumas versões, venham sem demora, retenha ou guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Essa palavra é mais recente, irmãos, a cada dia que nós vivemos, essa palavra está se cumprindo, e essa palavra vai acontecer. Venham sem demora, venham em breve, guarda o que você tem para que ninguém roube ou para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, o que a gente está guardando? Porque assim, a gente só guarda algo que a gente tem. Ah, eu vou guardar um valor em dinheiro. A gente só vai guardar se a gente tiver para guardar. Ninguém guarda o que não tem. Como a gente vai guardar algo que a gente não tem? E a palavra fala assim, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. E se a gente precisa de algo que perdeu, como a gente vai saber se perdemos algo se a gente nem sabia o que tinha? Então a gente não pode guardar o que a gente não tem, e a gente não pode procurar algo perdido se a gente não sabe que tinha. Não faz sentido, não é verdade? Por isso que essa palavra, ela vem como uma palavra de alerta, que a todo momento, que a cada palavra, que a cada ministração, que a cada revelação que o Senhor Jesus nos dá, nós devemos guardar. A palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Guarda a palavra do Senhor. E ele fala assim que é impossível, irmãos, nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. 2 Timóteo 4:8 fala assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente em mim, mas também a todos que amam a sua vida. 2 Timóteo 2:5, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Irmãos, como que a gente vai vencer? Olha só o que diz 2 Timóteo 2:5, vou repetir. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nós só teremos a coroa, irmãos, se nós seguirmos o que diz a palavra do Senhor. Não tem como sermos coroados ou sermos vencedores se não seguirmos o que o Senhor Jesus pede para cada um de nós. Então, por mais que nós queiramos, por mais que nós tentamos abrir ou encontrar outras formas, não existe. A única forma, o único caminho, a única porta aberta para as nossas vidas é Jesus Cristo. Ele tem o poder de transformar, e o desejo dele, a promessa dele para as nossas vidas é a salvação. O céu existe, o inferno existe. Certa feita, os discípulos falaram, Jesus foi muito mal recebido numa cidade, muito mal recebido mesmo. E os discípulos ficaram indignados. Jesus, o Senhor viu como que eles te receberam? Não, nós não podemos aceitar isso com o nosso Jesus. Os discípulos ficaram indignados, e aí eles falaram assim: Jesus, o Senhor quer que a gente ore e que mande descer fogo do céu e consuma a vida deles? Irmãos,
Jesus, na mansidão dele, olhou e falou assim: filhinhos, relaxa. Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar a alma do homem. Irmão, Jesus não veio para destruir, Jesus veio para salvar, para restaurar, para fazer tudo diferente. Se a sua vida tá boa do jeito que tá, vou te falar um segredo e vou te contar uma história. Deus tem o poder de fazer muito melhor. Se tá legal do jeito que tá, se você acha que tá numa liberdade boa, vou te contar um segredo. A Bíblia diz que Deus tem uma vida em abundância, tem uma vida muito melhor. É algo que fala que não subiu ao nosso coração, não chegou ao nosso ouvido. É muito mais daquilo que a gente imagina, é muito mais daquilo que a gente entende. Isso é o que o Senhor tem para as nossas vidas. Embora sejamos pequenos e nos sentimos fracos, nós guardamos a palavra do Senhor, e o Senhor vai fazer com que nós sejamos coroados em grande vitória juntamente com Cristo nos últimos dias. Guarda a palavra do Senhor, guarda, medita na palavra do Senhor. É isso que vai fazer com que nós vivemos a vida que o Senhor tem para nós. E não é uma vida de destruição, é uma vida de paz, é uma vida de graça, é uma vida de milagres, é uma vida de vitórias, né? Foi como foi louvado aqui. A resposta é que eu vivo de milagres. Eu não sei como Deus vai fazer, irmãos, de fato nós não sabemos mesmo. Mas a certeza que a fé nos traz é que a cada dia nós vamos viver um milagre, a cada dia nós vamos viver uma vitória, a cada dia o Senhor vai cumprir algo nas nossas vidas. Deus tem mais para você, Deus tem mais para essa igreja, Deus tem mais para o seu ministério. Não desista, fica firme no Senhor e muito mais Ele irá fazer. Vamos orar? Vamos pedir para que essa palavra seja viva e eficaz nos nossos corações. O último versículo fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Hebreus capítulo 3, se eu não me engano, versículo 11, 13, por aí, ele fala assim: e quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O Senhor tem essa palavra para nós hoje. Nós não oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o pão que o Senhor nos deu hoje. Embora nós nos sintamos fracos, nós temos a força do amor em nossas vidas. E nós não vamos negar a Jesus. E nós não vamos falar nada ao contrário daquilo que Ele já falou que faria, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Sou Igreja de Deus.